Olá! Graça e paz. Muito bom dia, boa tarde ou boa noite para você que está lendo comigo a palavra de Deus em qualquer momento, né? Qualquer situação. Como eu disse da outra vez, me alegra muito saber que você talvez está fazendo sua comidinha, arrumando sua casa, mas a palavra está ali ligada para você ouvir. Às vezes você está deitado com foninho, ouvindo a palavra de Deus. Às vezes você está andando pelo caminho, indo para o trabalho e está ali a palavra de Deus você ouvindo. É muito bom saber disso. Eu sei que tem pessoas que às vezes ouvem 2, 3 vezes para entender o que foi lido. Então vamos lá, vem comigo para a leitura. Fevereiro, dia 10, nós leremos Êxodo, capítulo 30, do versículo 11 até o 31, versículo 18. Então, vem comigo. Tem pessoas aqui, ó, antes de eu começar a leitura, as pessoas que estão já, ó, concorrendo. Estou muito feliz, ó. Nós já temos aqui a Daniele concorrendo, a Leila, a Midian, a Eliene, a Creuza, a Sirene, a Ruth, a Carmen, a Fátima, a Paulinha, a Hilda e a Selma. Todos concorrendo já aí a um livro ou a Bíblia, né? Dependendo de quem ganhar. Então, vamos comigo aqui, então, na leitura. Eu gostaria que todos que estão acompanhando a leitura tivessem essa Bíblia. Então, eu vou fazer de tudo para vocês todos ganharem, todas ganharem, né? Então, o Senhor disse a Moisés: toda vez que você fizer o censo dos israelitas, cada homem que for contado pagará ao Senhor um resgate por si mesmo. Com isso, nenhuma praga ferirá o povo quando você o contar. Cada pessoa contada entregará uma pequena quantidade de prata como oferta sagrada ao Senhor. O pagamento corresponderá a meio ciclo, com base no ciclo padrão do santuário, equivalente a 12 gramas. Todos os homens de 20 anos para cima entregarão ao Senhor essa oferta sagrada. Quando entregarem ao Senhor a oferta para fazer a expiação pela vida deles, os ricos não darão mais que a quantia especificada, e os pobres não darão menos. Receba o dinheiro de resgate dos israelitas e use-o para cuidar da tenda do encontro. Será uma lembrança diante do Senhor em favor dos israelitas e fará expiação pela vida deles. O Senhor também disse a Moisés: faça uma bacia de bronze com suporte de bronze para lavagem cerimonial. Coloque-a entre a tenda do encontro e o altar e encha de água. Ali Arão e seus filhos lavarão as mãos e os pés. Cada vez que entrarem na tenda do encontro, deverão se lavar com água. Do contrário, morrerão. Sério, né, gente? Sério. As coisas de Deus não tem meio termo, né? Cada vez que se aproximarem do altar para servir ao Senhor e queimar as ofertas especiais para Ele, deverão lavar as mãos e os pés, do contrário morrerão. Essa é uma lei permanente para Arão e seus descendentes e devem ser cumprida de geração em geração. O Senhor disse ainda a Moisés: junte as seguintes especiarias da melhor qualidade: 6 quilos de mirra líquida, 3 quilos de canela perfumada, 3 quilos de cálamo perfumado e 6 quilos de cássia, medidos de acordo com o ciclo do santuário. Junte também 4 litros de azeite. Gente, aqui uma cultura inútil. Vamos lá. Cássia é meu nome também. Késia significa cássia. Canela também, tá? Interessante, né? Por que canela e cássia? Eu já pesquisei, significa canela e cássia. E aqui tem as duas, né? Não é a mesma coisa. Mas, fazer o que, né? Tá lá. Talvez em hebraico significa uma coisa e em aramaico outra, né? Ou em grego, ainda não tive essa curiosidade. Vou ter e volto a falar com vocês depois. Então, vamos lá. Junte também 4 litros de azeite. Usando as técnicas de um perfumista habilidoso, misture esses ingredientes para fazer o óleo sagrado para a unção. Use esse óleo sagrado para ungir a tenda do encontro, a arca da aliança.
a mesa e todos os seus utensílios, o candelabro e todos os seus acessórios, o altar de incenso, o altar do holocausto e todos os seus utensílios, e a bacia com o seu suporte. Consagre-os para que sejam, absolutamente santos. Depois disso, tudo que tiver contato com eles também se tornará santo. Unja também Arão e seus filhos e consagre-os para que me sirvam como sacerdotes. E diga ao povo de Israel: este óleo sagrado é reservado para mim de geração em geração. Jamais usem o óleo para ungir qualquer outra pessoa e nunca preparem uma mistura igual a essa para si mesmos. Ele é sagrado e deve ser tratado como tal. Nossa, se nós tivéssemos o zelo, né, para com as coisas que são sagradas. Por exemplo, o templo do Espírito Santo é sagrado, né? O templo do Espírito Santo é sagrado. Interessante. Quem preparar uma mistura igual a essa ou ungir com ela alguém que não seja sacerdote será eliminado do meio do povo. Em seguida, o Senhor disse a Moisés: junte especiarias perfumadas, gotas de resina, conchas de molusco e gálbano. Misture-as com incenso puro, tudo em quantidades iguais. Usando as técnicas de um perfumista, misture as especiarias e acrescente um pouco de sal, a fim de produzir um incenso puro e santo. Gente, o sal tem uma conotação muito séria, né, em tudo que a gente vê na palavra de Deus. Por isso que próprio Jesus, ele nos diz que nós somos o sal da terra. Ele tinha um diferencial em tudo. Se você observar aqui, né, o sal, ele tem uma propriedade de curativa, ele tem uma propriedade como é que fala? De preservação, né? As palavras me falta preservação. Você põe na carne, preserva a carne. O sal tem uma propriedade de dar sabor, né? De fazer a coisa ficar saborosa. Interessante, né? Você pode reparar que a comida sem sal, ela fica insonsa e realmente não dá claridade às nossas vistas, né? Interessante. Quer aprender um pouco mais do sal? Vai no IPBTV, né? Igreja Presbiteriana, IPPTV, Igreja Presbiteriana de Pinheiros. E assiste lá e pesquisa assim, ó, avivamento. E veja, do dia 8, um rapazinho chamado Rafael, um pastor maravilhoso, usado por Deus, de 28 anos. E ouça lá. Se você não conseguir encontrar e quiser, pede para mim que eu mando para você. Aí ele vai falar sobre o sal. Que coisa fantástica, né? O sal é uma propriedade, é algo muito importante. Tem uma conotação muito espiritual, né, na Bíblia. A conotação dela é espiritual para nós, os cristãos. Então vamos lá. Moa uma parte da mistura até formar um pó bem fino e coloque-o diante da arca da aliança, na tenda do encontro, onde me encontrarei com você. Considerem o incenso algo santíssimo. Jamais usem essa fórmula para preparar incenso para si mesmos. Ele é reservado para o Senhor e deve ser considerado santo. Quem fizer incenso igual a esse para uso pessoal será eliminado do povo. Muito sério, gente, as coisas sagradas, né? E muitas vezes a gente quer consagrar a Deus o nosso violão, nossa casa, coisa, mas a gente não tem noção do peso, da responsabilidade que é você consagrar alguma coisa para o Senhor e depois não dar o devido respeito a essas coisas, né? Muito sério. Às vezes a gente brinca muito com Deus, né? Mais para frente a gente vai ver. A gente sabe que Jesus Cristo, isso aqui é na lei, no período da lei, Jesus Cristo veio com o período da graça, mas nós vamos ver que nós não estamos isentos da consequência de infringirmos a lei,
apesar de Cristo já ter pago todo o preço dessa lei por nós. Nós vamos falando sobre isso no decorrer, tá? Se alguém quiser fazer comentários aqui com relação a isso, coisa que vai ajudar mais, faça, porque eu não posso fazer muito comentário, senão a leitura fica esticada, né? O Senhor disse a Moisés: Veja, escolhi especificamente Bezalel, filho de Uri, neto de Ur, da tribo de Judá. Enchi-o do Espírito de Deus e lhe dei grande sabedoria, habilidade e perícia para trabalhos artísticos de todo tipo. Ele é exímio artesão, perito no trabalho com ouro, prata e bronze. Tem aptidão para gravar e encravar pedras preciosas e entalhar madeira. É mestre em todo o trabalho artístico. Para ajudá-lo, designei pessoalmente Aoliabe, filho de Aizamaque, da tribo de Dan. Além disso, conferi habilidade especial a todos os artesãos de talento para que façam tudo o que lhe ordenei. A tenda do encontro, a arca da aliança, a tampa da arca, que é o lugar de expiação, todos os objetos do tabernáculo, a mesa e seus utensílios, o candelabro de ouro puro e todos os seus acessórios, o altar de incenso, o altar do holocausto e todos os seus utensílios, a bacia de bronze e seu suporte, o vestuário finamente confeccionado, as roupas sagradas para o sacerdote Arão e as roupas para os seus filhos usarem em seu serviço como sacerdote, o óleo da unção, o incenso perfumado para o lugar santo. Os artesãos deverão fazer tudo conforme eu lhe ordenei. Em seguida, o Senhor disse a Moisés: Diga ao povo de Israel: Guardem o meu sábado, pois ele é um sinal entre mim e vocês de geração em geração, para que saibam que eu sou o Senhor que os santifica. Guardem o sábado, pois é dia santo para vocês. Quem o profanar será executado. Quem trabalhar nesse dia será eliminado do meio do povo. Vocês têm 6 dias na semana para fazer os trabalhos habituais, mas o 7º dia do sábado de descanso total, um dia consagrado ao Senhor. Quem trabalhar no sábado será executado. Os israelitas guardarão o sábado, celebrando de geração em geração, como uma aliança para sempre. É um sinal permanente entre mim e o povo de Israel, pois em 6 dias o Senhor fez os céus e a terra, mas no 7º dia descansou e se revigorou. Quando o Senhor terminou de falar com Moisés no Monte Sinai, entregou-lhe as 2 tábuas de pedra gravadas com os termos da aliança, escrita pelo dedo de Deus. Interessante, né? Hoje nós entendemos que o próprio Senhor Jesus deu a entender a todos, né, que o povo nesse tempo depois começou a colocar o sábado em primeiro lugar do que Deus, né? Que o dia do descanso é o dia que você não trabalha. Se sua folga é na segunda, então provavelmente esse é o dia de descanso, né? Deus não quer que a gente, lá no Novo Testamento, lá no Novo Testamento nós estamos lendo já aqui, né? Que a gente passe as coisas na frente de Deus. E o povo de Israel estava colocando o sábado em primeiro lugar. Deus é prioridade. O sábado foi feito para o homem, não o homem para o sábado. Então, nós precisamos ter um dia para descansar. Não se desgaste. Não se desgaste, né? Vamos lá então, continuando? Me ajudem aí nos comentários, gente. Façam comentários que é muito importante, ajuda a crescer. Eu não posso ficar falando muito e acabo falando, né? Então, vamos aqui. Mateus 26, 47 a 68. Enquanto Jesus ainda falava, Judas, um dos 12, chegou com uma grande multidão armada de espadas e pedaços de pau. Tinham sido enviados pelos principais sacerdotes e líderes do povo. O traidor havia combinado com eles um sinal. Vocês saberão a quem devem prender quando eu o cumprimentar com um beijo. Então Judas veio diretamente a Jesus, na maior sinceridade. Saudações, Rabi! Exclamou ele e o beijou. Olha, gente, como tem gente falsa. Olha para vocês verem. Para que as coisas de Deus aconteçam, para que os planos de Deus aconteçam, Deus usa até esse tipo de gente. Então, gente, não se escandalize com todas as coisas que muitas vezes está acontecendo no Brasil e no mundo afora, falcatruas, gente falsa, gente falando mal, gente roubando, gente, porque os planos de Deus
têm que ser cumpridos. E vão ser cumpridos. Então, para isso, Deus permite o que for necessário para que o plano dele se cumpra, né? E sem dúvida, sem dúvida. Olha o que aconteceu com José, para que os planos de Deus se cumprissem lá na frente, né? Então, vamos lá. Espero que... Você está entendendo? Tá? Então, fala aí nos comentários. Ó, eu entendi. Tá? Ou então, faça mais um comentário, me ajude, acrescente aí. E Jesus, então, sabendo de tudo, disse para ele: amigo, faça de uma vez o que veio fazer. Então os outros agarraram Jesus e o prenderam. Um dos que estavam com Jesus puxou a espada e feriu o servo do sumo sacerdote, cortando-lhe a orelha. É interessante que aqui em Mateus não vai falar quem é esse um dos que estavam com Jesus. Por isso a importância dos evangelhos sinóticos. Eles chamam isso exatamente porque eles são semelhantes, né? Mateus, Marcos e Lucas. Então esses três evangelhos, eles têm semelhança e vão contar as mesmas histórias, quase todos contam a mesma história, acrescentando alguma coisa e vai relatando e vai melhorando a situação. Nesse caso, nós já sabemos que quem matou, porque a gente conhece os evangelhos, quem cortou a orelha foi Pedro, né? E nós sabemos também até o nome do servo do sumo sacerdote, que é Malco, que a orelha dele foi cortada. Sabemos também que Jesus pega a orelha dele e coloca no lugar, faz um milagre ali ainda, né? Então, por causa dos evangelhos. Muito bom, né, gente? Legal, né? Guarde sua espada, disse Jesus. Os que usam a espada morrerão pela espada. Você não percebe que eu poderia pedir a meu Pai milhares de anjos para me proteger e ele os enviaria no mesmo instante? Se eu o fizesse, porém, como se cumpririam as escrituras que descrevem o que é necessário que agora aconteça? Gente, Jesus estava disposto a morrer por nós. Ele orou lá, Senhor, se possível, porque ele sabia o sofrimento que ele ia passar. No entanto, ele sabia que se ele não morresse hoje, nós não poderíamos ter a garantia da eternidade. Ele morreu por você, ele morreu por mim. Foi amor que veio do céu. Em seguida, Jesus disse à multidão: por acaso sou um revolucionário perigoso para que venham me prender com espadas e pedaços de pau? Por que não me prenderam no templo? Estava lá, né? Jesus dizendo. Ali estive todos os dias ensinando, mas tudo isso está acontecendo para que se cumpram as palavras do profeta registrado nas Escrituras. Nesse momento, todos os discípulos o abandonaram e fugiram. Então, Jesus falou, eu estava andando por aí, por que não me prenderam? Agora que vocês vieram me prender, né? Porque agora que era a hora de me prender. Então, os que haviam prendido Jesus o levaram para a casa de Caifás, o sumo sacerdote, onde estavam reunidos os mestres da lei e os líderes do povo. Enquanto isso, Pedro, você vira ali que todos os discípulos o abandonaram e fugiram? Tá, mas aqui Pedro seguia Jesus de longe, até chegar ao pátio do sumo sacerdote. Ele fugiu ali, naquele momento ele vazou, cortou a orelha do servo lá, minha filha, e se mandou. Só que aí ele ficou mais de longe, seguindo a Jesus, até chegar no pátio lá. Então ali sentou-se com os guardas e esperou para ver o que aconteceria. Lá dentro, os principais sacerdotes e todo o conselho dos líderes do povo tentavam encontrar testemunhas que mentissem a respeito de Jesus para que pudessem condená-lo à morte. Olha aí, gente, querendo falsos testemunhos, mas eles não conseguiram, né? Embora muitos estivessem dispostos a dar falso testemunho, não puderam usar o depoimento de ninguém. Por fim, apresentaram-se dois homens que declararam o quê? O que Jesus realmente tinha dito. Este homem disse, sou capaz de destruir o templo de Deus e reconstruí-lo em 3 dias. Então o sumo sacerdote se levantou e disse a Jesus, você não vai responder a essas acusações? O que tem a dizer em sua defesa? Jesus, porém, permaneceu calado. O sumo sacerdote lhe disse, exijo em nome de Deus vivo, em nome do Deus vivo, que nos diga se é o Cristo, Filho de Deus. Jesus então responde, é como você diz. Eu lhes digo que no futuro verão o Filho do Homem sentado à direita do Deus Todo-Poderoso e vindo sobre as nuvens do céu. Então o sumo sacerdote rasgou as vestes e disse, blasfêmia!
Que necessidade temos de ouvir de outras testemunhas? Todos ouviram a blasfêmia. Qual é o veredito? Culpado, responderam. Ele merece morrer. Então começaram a cuspir no rosto de Jesus e a dar-lhe socos. Alguns lhe davam tapas e zombavam. Profetize para nós, Cristo. Quem foi que lhe bateu desta vez? Triste, né? E sofreu, hein? Sofreu nosso Jesus. Por causa de você, por causa de mim, para que nós tivéssemos vida abundante. Esse é o Cristo que nós servimos, por isso você tem que tirar tempo com Ele. Você tem que orar, você tem que ler a Bíblia assim como nós estamos lendo inteira e tem que tirar um tópicozinho, nós estamos fazendo leitura, vê aquilo que mais te chamou a atenção, senta num lugarzinho, medita nesse tempo, nesse texto que você escolheu, fala com Jesus, conversa com Ele, fala com Deus. Salmo 32, de 1 a 11, Salmo de Davi. Como é feliz aquele cuja desobediência é perdoada, cujo pecado é coberto. Sim, como é feliz aquele cuja culpa o Senhor não leva em conta, cuja consciência é sempre sincera. Enquanto me recusei a confessar meu pecado, meu corpo definhou e eu gemi o dia inteiro. Dia e noite tua mão pesava sobre mim, minha força evaporou como água no calor do verão. Finalmente, confessei a ti todos os meus pecados e não escondi mais a minha culpa. Disse comigo, confessarei ao Senhor a minha rebeldia, e tu perdoaste toda a minha culpa. Portanto, todos que forem fiéis, orem a ti enquanto há tempo, para que não se afoguem quando vier a inundação. Pois és meu esconderijo, tu me guardas da aflição e me cercas de cântico de vitória. O Senhor diz, eu o guiarei pelo melhor caminho para a sua vida, lhe darei conselhos e cuidarei de você. Não seja como o cavalo ou a mula que não têm entendimento e precisam de freios e rédeas para ser controlados. O perverso tem muitas tristezas, mas o que confia no Senhor é cercado de amor. Portanto, alegrem-se no Senhor e exultem todos vocês que são justos. Gritem de alegria todos vocês que têm coração íntegro. Quem pode gritar de alegria aí? Provérbios 8, 27 a 32. Eu estava lá quando ele estabeleceu o céu, quando traçou o horizonte sobre os oceanos. Estava lá quando ele pôs as nuvens no alto, quando estabeleceu fontes nas profundezas da terra. Estava lá quando ele determinou os limites do mar, para que não avançasse além de suas divisas, e quando ele demarcou os alicerces da terra. Eu estava ao seu lado como arquiteta. Eu era sua alegria constante, sempre exultando em sua presença. Como me alegrei com o mundo que ele criou, como exultei com a humanidade. Por isso, meus filhos, ouçam-me, pois todos que seguem meus caminhos são felizes. E aqui ele fala da sabedoria, e essa sabedoria é o próprio Cristo, né? Nós entendemos assim. E vamos que vamos, Deus conosco, Deus falando aos nossos corações, e que você possa meditar dia e noite, e que você possa estar sempre na presença do Senhor, certo? Falei muito hoje, né? Mas estou ajudando aí algumas pessoas que têm entrado em contato comigo e é tão bom quando você comenta. Então, espero que você que não gosta muito do comentário, aguenta a mão aí, tá? Tem pessoas que estão sendo abençoadas com eles e eu fico muito feliz por poder ajudar. Estou aqui para isso. Precisa de alguma coisa? Oração? Dinheiro não. Oração. Eu posso orar por você, tá bom? Manda lá no canal o que você precisa, ou manda no meu privado e a gente está orando por você, com certeza, tá bom? Finalmente, irmãos, fala comigo. Finalmente, irmãos, tudo que é verdadeiro, tudo que é respeitável, tudo que é verdadeiro, tudo que é respeitável, tudo que é justo, tudo que é puro, tudo que é amável, tudo que é de boa fama, são 6, então você decora os 6, né? Seja tudo que é de boa fama, se alguma virtude há e se algum louvor existe, seja isso que ocupe o vosso pensamento. Então ficou fácil, né? 6,
finalmente, irmãos, tudo que é verdadeiro, tudo que é respeitável, tudo que é justo, tudo que é puro, tudo que é amável, tudo que é de boa fama. E aí vem 2. Se alguma virtude há e se algum louvor existe, seja isso que ocupe o vosso pensamento. Tá vendo? É assim que eu decoro. Vamos lá? Deus é bom e justo! Vamos!